Já soubeste o que aconteceu esta manhã? Um jovem líder africano apresentou-se perante a comunidade internacional. Sustentou o olhar de Trump sem pestanejar e disse em voz alta aquilo que o mundo tem calado durante demasiado tempo. Não foi um rumor, tampouco uma fuga de informação. Foi um facto contundente que abalou os alicerces da política internacional. Poucos se atrevem a algo assim, mas Ibrahim Traoré fê-lo. Presidente do Burkina Faso, com pouco mais de 30 anos, envergando o seu uniforme de campanha, sereno no meio de uma multidão vestida com fatos de luxo. Um líder vindo de uma nação quase ignorada pelos grandes meios de comunicação, mas hoje todos os olhares estavam sobre ele. Ocorreu durante a Cimeira Global de Liderança, em Genebra, um evento que reúne as figuras mais influentes do planeta. Chefes de Estado, primeiros ministros, magnatas e visionários tecnológicos partilhando assentos ou candeeiros de cristal cujo preço supera o orçamento de aldeias inteiras. O propósito declarado era discutir a paz, o desenvolvimento e o destino coletivo da humanidade. Mas ninguém antecipou que algo genuíno fosse acontecer. Traoré não vai para fazer relações públicas. A sua presença tinha um propósito: parar o tempo apenas com a sua voz. Fica atento, porque o que estás prestes a conhecer pode vir a ficar gravado nos livros de história. Logo no início do evento, as luzes diminuíram e o primeiro orador subiu ao palco. Era Trump, conhecido mundialmente pelo seu estilo direto, comentários polêmicos e opiniões sem filtro. Com o seu fato característico e expressão confiante, percorreu com o olhar o imponente auditório, deixou passar alguns segundos e lançou uma declaração que fez vibrar o ambiente para lá daquelas paredes. Sentou-se com um tom despreocupado e disse que o único que se vê é caos e desordem. Ninguém sabe quem está no controle. É um desastre absoluto. Um murmúrio desconfortável percorreu a sala. Alguns diplomatas mudaram de posição, sem saber se deviam rir, rejeitar ou fingir indiferença. Outros assentiram, talvez por hábito ou medo de se destacarem. As câmaras piscavam, os olhares cruzavam-se, e de repente, o mármore do chão e os brilhos dourados do teto pareciam mais frios, mais pesados. Num dos extremos da sala, Ibrahim Traoré permaneceu imóvel. Não riu, não procurou cumplicidades com o olhar, não demonstrou qualquer reação. Com uma calma profunda, levantou-se como se soubesse que aquele instante pertencia. O som das suas botas sobre o chão polido pareceu ensurdecedor. Nesse silêncio denso, algumas cabeças viraram-se, e depois mais. Os agentes de segurança ficaram em alerta. Os jornalistas ergueram as canetas. Traoré respirou fundo, como quem reúne todas as forças de um continente. A mira estava fixada. Não era uma simples resposta, mas uma missão declarada. O mundo ouve-te, Trump, porque te sentas num trono erguido sobre mentiras. As suas palavras, precisas como lanças, cortaram o ar. A sala estremeceu. Quem, ali dentro, poderia afirmar que não tinha ouvido? O mundo inteiro assistia. Chamam-vos líderes, mas nada orientais. Gastam milhões a moços de segurança global, enquanto ignoram os gritos de fome, violência e doenças que ecoam nas nossas ruas. Os olhos de Traoré cintilaram com indignação contida. O vídeo mostra o momento em que muitos perceberam que ali não existia apenas crítica, mas uma chamada à revolução pacífica. Traoré ergueu o braço, projetando a voz como quem rasga véus. Este palco não é vosso. É de quem ainda sonha, de quem resiste, de quem insiste a existir acima das vossas teorias de poder. Na plateia, rostos ficaram acesos, divididos entre choque, reflexão e, em alguns casos, admiração silenciosa. Trump manteve a postura rígida, mas Traoré não recuou. Não uma sílaba em falso. Terminado o discurso, as luzes iluminaram-lhe novamente o rosto, sereno, quase desafiador. Enquanto se afastava, e com um murmurio, a África despertou, e não pedirá licença. As reações ao discurso de Ibrahim Traoré não tardaram a sacudir o cenário global. Em poucas horas, as principais manchetes do mundo destacavam o impacto que acabara de acontecer em Genebra. Desde os corredores do poder até às ruas e redes sociais, o mundo dividia-se entre a surpresa, a admiração e a inquietação. Na Europa, as respostas foram contidas, mas reveladoras. Alguns líderes, como o presidente da Irlanda e o primeiro-ministro da Noruega, manifestaram em privado o seu respeito pela coragem demonstrada por Traoré. Já em Bruxelas, figuras mais alinhadas com o status quo minimizaram o episódio como simbólico e sem consequências práticas. Contudo, entre a população, especialmente os mais jovens, o momento foi celebrado com entusiasmo. Nas redes sociais, multiplicaram-se vídeos, legendas e mensagens de apoio com frases como "a África falou" e "a verdade tem uniforme". Nos Estados Unidos,
O discurso provocou polarização. Enquanto meios como a CNN e a MSNBC transmitiram o discurso na íntegra e discutiram sua importância, comentaristas conservadores tentaram descreditar Traoré, acusando de radicalismo ou populismo. Em contraste, académicos progressistas e ativistas dos direitos civis consideraram uma das vozes mais lúcidas dos últimos tempos. Um editorial do New York Times escreveu: "Quando a verdade veste farda africana, o mundo escuta, mesmo que o poder tente abafar." No continente africano, o impacto foi ainda mais profundo. Em Burkina Faso, milhares de pessoas reuniram-se em praças públicas para ver o discurso em ecrãs improvisados. As ruas de Ouagadougou tornaram-se palco de celebrações espontâneas, com tambores e danças, enquanto artistas locais começaram a pintar murais com o rosto de Traoré acompanhado das palavras "Ele falou por nós." Nas rádios e televisões, comentadores discutiam com orgulho o significado histórico do momento. Em muitos países africanos, líderes que normalmente se mantêm distantes de polémicas internacionais reconheceram a relevância do gesto, conscientes que o seu povo os observava com novos olhos. Na China, a reação foi cautelosa. O governo chinês emitiu uma nota breve afirmando o valor da pluralidade de vozes no cenário internacional, procurando manter neutralidade diplomática. A Rússia, por sua vez, mostrou-se mais favorável. Canais estatais russos transmitiram o discurso com tradução simultânea, descrevendo Traoré como uma nova voz contra a hipocrisia ocidental. A imprensa internacional viu-se obrigada a adaptar-se. Durante anos, Burkina Faso raramente foi tema de destaque. Agora, os maiores jornais e canais dedicavam reportagens inteiras à figura de Traoré. A Al Jazeera produziu um especial sobre o novo panafricanismo, com foco no discurso de Genebra. A BBC lançou uma série intitulada Voz do Sul, com o episódio de estreia centrado em Traoré. O jornal francês Le Monde titulou Quando a eloquência vem de Ouagadougou. No Brasil, a Rede Globo exibiu trechos no Jornal Nacional, chamando o discurso calou a elite mundial. Nas redes sociais, o impacto foi ainda mais expressivo. O vídeo do discurso superou 80 milhões de visualizações nas primeiras 48 horas. Personalidades como Burna Boy, Emicida e Stromae partilharam o vídeo com comentários que exaltavam a coragem do presidente africano. Hashtags como o Cardinal Traoré fala, Cardinal África levanta ou Cardinal Justiça Sem Filtro tornaram-se trending topics em dezenas de países. O que Traoré fez não foi apenas falar, foi desafiar o ritual. Interromper o teatro diplomático com um ato de verdade. Ele não pediu licença, não tentou agradar. Falou com a convicção de quem já não espera reconhecimento dos poderosos, mas exige respeito pelos esquecidos. A sua mensagem não apenas ecoou nas paredes douradas de uma sala de cúpula, atravessou fronteiras, sacudiu consciências e mostrou que, mesmo num sistema viciado, ainda é possível abalar o mundo com palavras. Traoré não reivindicou um lugar à mesa, ocupou o espaço com dignidade e tornou-se, ali mesmo, parte irreversível da história. Nos dias que seguiram, o mundo político tentava assimilar o que acabara de acontecer. Enquanto algumas instituições mantinham silêncio absoluto, outras tentavam controlar a narrativa, como se o que fora dito por Traoré pudesse ser enquadrado, reduzido, transformado em mero episódio isolado. Mas a verdade é que a semente já estava lançada e germinava. Em universidades de Dakar, Lomé e Joanesburgo, estudantes organizavam rodas de conversa para debater o discurso, comparando momentos emblemáticos da luta anticolonial. Isto é o que Patrice Lumumba teria dito se estivesse vivo hoje, disse um professor de História Política. Em Paris, jovens descendentes de imigrantes africanos escreveram cartas abertas à Assembleia Nacional, exigindo que a França reconhecesse o peso do que foi dito. Em Lisboa, coletivos afrodescendentes organizaram vigílias silenciosas em frente ao Palácio de Belém com cartazes que diziam a verdade falou em Genebra. Organizações internacionais também começaram a rever os termos com que olhavam para Burkina Faso. Alguns tentaram manter uma abordagem institucional, enviando convites a Traoré para fóruns econômicos e cimeiras de desenvolvimento. Outros hesitaram, temendo que dar-lhe mais palco fosse acender ainda mais o fogo simbólico que se espalhava pelo sul global. Mas a tentativa de contenção mostrou-se inútil. O discurso tornou-se viral, não apenas como vídeo, mas como símbolo. Trechos começaram a ser gravados a murais, tatuados na pele de jovens ativistas, transformados em música, declamados em eventos estudantis. E então vieram as respostas, não públicas, mas estratégicas. Informações começaram a circular de que certas embaixadas ocidentais estavam a rever a sua cooperação com Burkina Faso. Alguns contratos de ajuda foram subitamente suspensos. Investimentos foram congelados sem explicação. A velha máquina de retaliação subtil começou a mover-se.
Mas a reação de Traoré foi firme. Não se desculpou, não recuou. Em conferência de imprensa, declarou: se a cooperação depende do nosso silêncio, não é cooperação, é chantagem. As palavras ganharam novo alcance. Editorialistas falavam agora de uma mudança de eixo no discurso político internacional. Pela primeira vez há muito tempo, um país pequeno, sem armas nucleares, sem megacorporações, sem assento permanente no Conselho de Segurança, conseguira impor um debate, não pela força, mas pela verdade. E essa verdade, por mais incômoda que fosse, agora ocupava espaço. Em Nova York, jovens manifestantes reuniram-se frente à sede das Nações Unidas com megafones, lendo frases do discurso de Traoré como se fossem proclamações de um novo tempo. Em Nairobi, líderes comunitários imprimiram milhares de panfletos com as suas palavras para distribuição em escolas. Em Caracas, em Atenas, em Dhaka, surgiam ecos. Não uma unificação ideológica, mas o reconhecimento que algo essencial estava a mudar. A linguagem do poder já não era monopólio dos poderosos. Enquanto isso, em Ouagadougou, o povo de Burkina Faso olhava para o seu presidente com uma mistura de orgulho e esperança rara num tempo de descrença política. Ali, onde tantas vezes se esperou por salvadores externos, nascia uma nova narrativa, a do protagonismo enraizado, do futuro sem tutela. Traoré não trouxe respostas para todos os problemas do mundo, mas fez uma coisa que poucos conseguem. Obrigou o mundo a escutar, mesmo quando não queria ouvir. E esse gesto, em tempos de discursos vazios e poses calculadas, vale mais do que 1000 promessas diplomáticas. Ele mostrou que, por vezes, uma só voz firme é suficiente para estremecer o silêncio de séculos. O efeito dominó do discurso de Traoré estendeu-se também ao interior das instituições internacionais. No seio da União Africana, discutia-se em voz alta o papel da organização como mero espectador em momentos decisivos. Um grupo de países liderado pelo Mali, Níger, Guiné e Etiópia propôs uma revisão profunda dos critérios de representação nos fóruns globais. Se Traoré pode erguer a voz e ser ouvido, por que continuamos a esperar que nos concedam espaço? Questionava um delegado durante uma sessão extraordinária em Addis Abeba. No Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional começaram a surgir tensões internas. Alguns funcionários, em memorandos internos que acabaram por vazar para a imprensa, criticavam abertamente a duplicidade de critérios com que se avaliam reformas nos países africanos versus nações ocidentais. Como é possível países que alimentam guerras recebam prémios de paz e nós, quando ousamos falar, sejamos ameaçados com cortes de financiamento? Escrevia uma economista sénior do FMI num dos documentos revelados pelo The Guardian. Ao mesmo tempo, o discurso de Traoré suscitou um fenómeno novo, o de microdespertares diplomáticos. Em conferências e reuniões regionais, representantes de países antes discretos começaram a adotar um tom mais direto. No Sudeste Asiático, um jovem diplomata das Filipinas citou Traoré durante um painel da ASEAN. Na América Latina, parlamentares do Equador, da Bolívia e de El Salvador mencionaram o presidente de Burkina Faso como exemplo de liderança soberana. Até na Oceânia, o discurso ecoou entre as vozes das ilhas ameaçadas pela subida do nível do mar, povos que há décadas denunciam a hipocrisia dos discursos ambientais globais. O que mais espantava analistas era que Traoré não estava a liderar uma aliança formal, nem a construir um bloco ideológico. O seu impacto não dependia de estruturas partidárias ou lobbies. Era uma insurreição simbólica, uma recuperação da dignidade através da linguagem. Dentro dos meios de comunicação, começou-se a falar de uma era pós-simbólica. Um editorial do El País escrevia: talvez o Traoré nos mostrou que o símbolo, quando verdadeiro, é mais forte que a estrutura, que um gesto, quando incorruptível, tem mais peso que 100 tratados. Enquanto isso, em Burkina Faso, o governo lançava uma série de iniciativas internas para consolidar o que chamavam de soberania prática. Criou-se um programa nacional para substituir importações por produção local. Universidades foram orientadas a rever os currículos de história, retirando visões coloniais, incluindo a história das resistências africanas. Em centros culturais, jovens artistas eram financiados para criar obras que exprimissem o momento que o país vivia. Era o início de uma transformação interna que não dependia do exterior, mas que inevitavelmente o afetaria. O próprio Traoré manteve-se reservado. Em entrevistas posteriores, recusou o estatuto de herói, dizendo: falei porque era necessário, não por coragem, mas por obrigação histórica. Ficar calado teria sido trair quem me elegeu. Esta postura aumentava ainda mais o respeito popular. Não se tratava de um messias político, mas de alguém que parecia consciente do seu lugar na história e do risco que esse lugar implicava. Forças que se opunham a ele, tanto internas como externas,
começaram a movimentar-se com mais intensidade. Campanhas de desinformação surgiram online, tentando associar extremismos a redes ilegais ou potências manipuladoras. Mas essas acusações, repetidas e frágeis, encontravam resistência num facto simples. As suas palavras estavam registadas, públicas, analisadas e aplaudidas por milhões. Não havia como apagar o que fora dito, nem como negar o que foi sentido. Num mundo saturado de imagens controladas e palavras medidas ao milímetro, o gesto de Traoré representava algo quase revolucionário, a reabilitação da verdade como instrumento de poder político. E enquanto os grandes pensadores ocidentais ainda tentavam interpretar o significado daquele discurso inesperado, nos bairros periféricos de dezenas de países do Sul, uma certeza começava a formar-se entre os que sempre foram silenciados. A história podia ser reescrita, e começava com quem ousava falar. Num século marcado pela saturação da informação, onde discursos são replicados, editados e esquecidos num ciclo de horas, poucas vezes uma fala solitária conseguiu atravessar as barreiras do tempo mediático e deixar um rastro tão profundo quanto aquele que Ibrahim Traoré desenhou com as suas palavras em Genebra. Quando se levantou naquele salão envidraçado, rodeado de figuras poderosas, conselheiros, câmaras e intérpretes, não estava apenas a falar por si nem pelo seu país. Estava a falar por um continente e por uma ideia, a de que é possível dizer a verdade no coração da hipocrisia. Traoré entrou na história não pela força das armas, nem por uma campanha publicitária internacional, mas pela firmeza da sua voz. No instante em que desafiou diretamente Donald Trump e expôs o que muitos pensavam, mas poucos ousavam dizer, iniciou uma cadeia de consequências que se expandiram para além das fronteiras africanas e se instalaram no imaginário coletivo do Sul global. O mundo já tinha assistido a momentos retóricos impactantes. Discursos de estadistas como Fidel Castro na ONU, Hugo Chávez com seu gesto teatral chamando o diabo, ou até líder como Nelson Mandela no pós-apartheid. Mas havia algo no discurso de Traoré que ressoava de forma distinta. Não vinha de uma superpotência, nem de um país com grande tradição diplomática. Burkina Faso, até então, era pouco mais do que uma nota de rodapé nos debates sobre política internacional. E foi precisamente essa origem marginalizada que conferiu ao seu gesto uma força que nenhuma superestrutura podia controlar. O conteúdo das suas palavras foi meticulosamente analisado por especialistas, mas o que mais incomodou os poderosos foi o que o discurso representava: a quebra da narrativa. Traoré não pediu desculpas, não falou com voz de súplica, não moderou o tom para agradar à audiência. Apontou contradições, denunciou pactos silenciosos e fez uma pergunta essencial: quem tem o direito de falar e ser levado a sério no palco global? Durante décadas, o Sul global habituou-se a ver os seus líderes caminharem com cuidado nos corredores das organizações internacionais, medindo cada palavra, ajustando-se às expectativas de quem detinha o poder financeiro e político. Havia um código informal de submissão. Fala-se de democracia, mas não se denuncia a interferência. Fala-se de cooperação, mas não se expõe a exploração. Traoré quebrou esse código e, nesse ato, reconfigurou os limites do possível. Os dias que seguiram foram um verdadeiro laboratório da nova realidade mundial. Os médias ocidentais, primeiro surpreendidos, tentaram enquadrar o discurso como um episódio excêntrico. Mas a propagação viral, o entusiasmo nas ruas africanas, a recepção calorosa entre jovens e académicos de várias partes do mundo tornaram essa narrativa insustentável. A imprensa foi obrigada a voltar a atenção para aquilo que normalmente ignora: a África que pensa, que exige, que propõe, e que já não aceita o silêncio como moeda de troca. O impacto não foi apenas simbólico. Em vários países africanos, a fala de Traoré serviu como catalisador de movimentos sociais, revisões políticas e novos discursos oficiais. Ministérios de Educação começaram a debater a necessidade de repensar os currículos escolares, incluindo mais história africana, mais autores do continente, mais protagonismo local. Em universidades, alunos passaram a citar Traoré como referência, não como um mito, mas como um exemplo real, presente, palpável, de que é possível enfrentar estruturas sem submeter a elas. No campo diplomático, o desconforto dos países ocidentais foi evidente. Tentativas de conter o alcance político do discurso resultaram em cortes de ajuda, suspensão de cooperação e campanhas de desinformação. Mas essas medidas só reforçaram a percepção de que o sistema tem medo da palavra livre. E a verdade é que, para muitos jovens do Sul, essa foi a primeira vez em que viram um representante o dizer, sem rodeios, o que durante anos apenas se memorava nos corredores da impotência. E há algo profundamente simbólico no facto desse gesto ter vindo de um homem jovem, de uma nação empobrecida, de um país sem bancos globais nem exércitos de elite. Porque isso quebrou um dos mitos centrais do sistema internacional, o de que só os poderosos podem determinar os termos do debate. Traoré provou que a legitimidade não vem da força, mas da verdade, e que a verdade
quando é dita com integridade, tem um poder quase revolucionário. Nos meses que se seguiram, Burkina Faso viu-se no centro de uma disputa geopolítica invisível. Países tentaram aproximar-se, outros distanciaram-se. Alguns viram oportunidade, outros perigo. Mas Traoré manteve-se firme. Em vez de recuar, aprofundou a retórica. Em encontros regionais, reforçou a ideia de soberania econômica, cultural e política. Incentivou parcerias horizontais entre países africanos e do sul global. Criou mecanismos de autossuficiência alimentar e energética. E, acima de tudo, começou a construir aquilo que chamava de infraestruturas de consciência. Escolas, centros de pensamento, bibliotecas públicas com acesso gratuito à internet e literatura africana. A popularidade de Traoré crescia, mas com ela também cresciam os riscos. Dentro e fora do seu país, forças interessadas em silenciá-lo mobilizavam-se. A história de líderes independentes africanos é marcada por tentativas de assassinato, golpes de Estado, difamações e sabotagens. Traoré conhecia esse passado. Citava frequentemente nomes como Sankara, Cabral, Nkrumah, não apenas como inspiração, mas como aviso. Não há neutralidade possível quando se fala a verdade. Disse uma vez numa conferência: quem se ergue contra a injustiça torna-se imediatamente alvo. Mas é um risco que aceito. Talvez digam que foi ali, com palavras ditas sem medo, que começou um outro tempo. O tempo em que os povos do Sul, já sem correntes nem tutelas, se ergueram, não para pedir, mas para construir. E nesse gesto, silencioso e ruidoso ao mesmo tempo, finalmente se ouviu a verdade. A verdade dita em voz alta e em nome de todos,